realmente uma outra forma de uso capião, é a ordinária. Por quê? Porque tem que estar presente, além da posse qualificada, outros dois requisitos você tem que ter. É o justo título, tá? O justo título e a boa-fé. Então, se eu tenho uma posse exercida com justo título e estou de boa-fé, eu estou dentro da uso capião chamada ordinária geral. E aí, o prazo prescricional, ele não é reduzido em 5 anos, ele é de 10 anos. Originalmente, ele já é de 10 anos. Então, se eu adquirir, por exemplo, uma casa através de um contrato de compra e venda, mas esse documento translativo, ele está firmado pelo próprio titular do domínio. Então, o dono daquele imóvel, ele fez a venda para mim. Por alguma razão, eu não posso registrá-lo. Por alguma razão, eu tenho o documento, mas eu não consigo levá-lo ao registro. Se eu não consigo levá-lo ao registro, mas estou de boa fé, todo o ato foi praticado dentro da legalidade, eu tenho o título em minhas mãos, eu posso pedir ao juiz que me conceda a aquisição da propriedade pela via da uso capião ordinária, cujo prazo não é mais de 15 anos, mas agora é de 10. Veja, independe se tem casa, se não tem casa, se tem moradia ou não tem moradia. Fato é que no momento que eu assinei o contrato, eu não tinha conhecimento de outros elementos que me impediram de fazer o registro. Eu não pude registrar o imóvel por alguma razão, não importa essa razão, mas no momento que eu fiz o contrato, todos estavam de boa fé, mas eu desconhecia algum elemento, alguma coisa que me impediu de fazer o registro, de proceder ao registro. Então, se já se passaram 10 anos e eu não consegui registrar no meu nome, eu posso pedir a uso capião ordinária. Por quê? Porque está presente a boa-fé e tenho um justo título. Tendo esses dois elementos, né, que são diferentes lá do 1238, da uso capião extraordinária, eu aí sim posso pedir pela via da uso capião ordinária. Ou seja, não é uma redução de prazo da ordinária, da extraordinária, mas sim uma outra espécie de uso capião reconhecida como ordinária. 10 anos, né? Ela é o prazo do que nós chamamos da ordinária geral, porque aqui também vai caber uma redução de prazo, tá? Também cabe uma redução de prazo, tá? Em que sentido? Tem que estar presente, para ele reduzir esse prazo, duas circunstâncias e elas têm que ser concomitantes. Elas têm que estar juntas, não pode ser uma ou outra, como era lá na extraordinária. Quais são essas duas circunstâncias? A primeira tem que ter a prova de que esse bem foi adquirido de forma onerosa e não gratuita. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu adquiri esse bem imóvel pela permuta ou pela compra, mas não pela doação. Então, se eu adquiri esse imóvel, eu tenho o contrato de compra, eu tenho o contrato de permuta, foi uma aquisição onerosa. Então, eu paguei pela coisa, mas não tenho a propriedade. Essa é a primeira circunstância, a primeira causa que tem que estar presente. A segunda, eu tenho, sim, que dar destinação ao imóvel, seja ele econômico ou social, tal qual na extraordinária. Eu tenho que estar residindo ali, né, morando, fazendo alguma coisa, ou tirando algum proveito econômico. Eu tenho que estabelecer a minha moradia, ou né, eu tenho que ter alguma coisa que me gere renda, um fim econômico. Então, recordando, gente, analisando. Uso capião ordinária, prazo 10 anos. Para isso acontecer, eu tenho que ter a posse, mas eu tenho que ter o justo título e a boa-fé presentes. Isso é diferente da extraordinária, onde o prazo é 15 anos e eu não preciso da boa-fé e não preciso do título, do justo título, ok?
Extraordinária, não preciso boa-fé, não preciso justo título. Ordinária geral, preciso da boa-fé, preciso do justo título. Por alguma razão, não consegui fazer esse título translativo, não consegui transformar esse título translativo em propriedade. Então, campeão ordinário, beleza? Agora, eu tenho o justo título, tenho a boa-fé, e ainda paguei. Que merda, por que eu fui lavar a louça? Opa, tem um microfone aberto aí. Ainda por cima, paguei pelo imóvel. Ou seja, título oneroso e, nesse imóvel, eu tenho algum proveito econômico ou tenho a minha moradia, esse prazo de 10 cai para 5 anos. Então, eu estou na uso capião ordinária, abreviada ou reduzida. Ela cai de 10 para 5 anos. Eu tenho uso capião extraordinário, 15 anos, que pode ser reduzido para 10. Tenho uso capião ordinário, 10 anos, posso reduzir para 5. Ok? Essas são as duas espécies que estão presentes no Código Civil. 1238, 1241. 1238, parágrafo único, é o abreviado. 1242, a ordinária abreviada. Ok? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, então. Professor? Oi. Eu, Jennifer. Não sei se está me ouvindo. Diga. Tem também uma espécie de uso capião que seja em 5 anos? Essa ordinária abreviada é 5 anos. Tem outra espécie que é 5 anos já o prazo dela. Não tem redução nada, o prazo é 5 anos. É a constitucional que vai falar na sequência aqui. Mas tem, mas tem outros requisitos, tá? Não é só o título, a onerosidade, a boa-fé e a moradia, o fim econômico. Tá. Então tem uma próxima, então. Tem. Não, tem. A gente falou no começo todas as espécies ali. São bem mais do que essas que a gente já viu até agora, tá? Tá bom, obrigada, professor. Tá, a próxima, então, é a constitucional rural ou a conhecida pro labore, né? A constitucional rural ou a especial rural, ela tem previsão constitucional, né? A gente chama da uso capião constitucional rural também. Vocês vão, especial rural, né? Por quê? Um imóvel rural que mede menos de 50 hectares, ou seja, ele tem aí uma questão de tamanho, ele tem que ser menor do que 50 hectares. Se você tem nele a posse contínua por 5 anos, você tem o direito a ter a aquisição da propriedade. A aquisição da propriedade, ela surge com a posse contínua por 5 anos de um imóvel rural menor do que 50 hectares. Então, que requisitos que eu tenho aqui? Eu tenho a posse, tenho que ter a posse, os mesmos requisitos da posse. Tem que ser um imóvel rural e um requisito importante é o tamanho dele. Ele tem que ser menor do que 250, do que 50 hectares. Ele tem que ser menor do que 50 hectares. Tem uma outra situação ainda que tem que estar presente. Eu não posso ter outra propriedade. Não posso possuir, não posso ser possuidor nem proprietário de outro imóvel. Ou seja, não posso ter posse nem propriedade de outro bem imóvel. Se eu tiver, já não tenho direito. Tá? E outra coisa, esse imóvel tem que ter alguma destinação econômica. Então, veja que ele é um uso capião a prescrição original dele já é de 5 anos, é muito curta. Ela é muito curta. Então, com uma posse de 5 anos, eu já consigo converter em propriedade. Porém, eu tenho os requisitos. Além da posse, que a gente já viu quais são os requisitos da posse, ele tem que ser menor do que 50 hectares, né? Tem que ser rural e menor do que 50 hectares. Eu não posso ser possuidor ou proprietário de nenhuma outra área de terra ou de outro bem imóvel, e também tenho que dar a ele uma destinação econômica.
tem que estar morando, tem que estar produzindo nele. Então, tendo esses 3 requisitos, eu caio na uso capião especial rural, que é de 5 anos o prazo para prescrição aquisitiva. Decorridos 5 anos dessa posse especial, eu consigo convertê-la em propriedade. Da mesma forma que eu tenho a especial rural, eu tenho a especial urbana. Também tem previsão constitucional, artigo 183. No artigo 183 da Constituição, vai dizer que o possuidor de terreno de área urbana, menor do que 250 metros, ou seja, a área urbana tem que ter a área inferior a 250 metros quadrados, aonde ele fez a sua moradia, é o lugar que ele mora, e não é o proprietário de outro imóvel, ele tem direito de fazer a uso capião especial urbana, cujo prazo da prescrição aquisitiva é de 5 anos também. Então, recordando, extraordinária, 15 anos, pode reduzir para 10. Ordinária, 10 anos, pode reduzir para 5. Especial, 5 anos, não reduz. Especial urbana, 5 anos, e não reduz. Porém, os requisitos são maiores. Ou seja, para o especial rural, tem que ter fins econômicos, tem que ser abaixo de 50 hectares. Para especial urbana, tem que ser abaixo de 250 metros quadrados, tem que ser a moradia e não pode ser de outro bem imóvel. Essas são as principais espécies de uso capião que nós temos em vigência hoje no nosso ordenamento jurídico. As 2 primeiras têm previsão no Código Civil apenas, essas 2 últimas têm previsão na Constituição, a rural especial no 191 da Constituição e também no Código Civil, 1239. A urbana especial, 183 da Constituição e 1240 do Código Civil. Ok? Essa constitucional urbana, né, ela também é conhecida como pró-mísero, ou a uso capião dos miseráveis, porque ela tem essa conotação de atender uma camada mais pobre da sociedade, mas ela também serve para uso capião de apartamentos, de unidade habitacionais não... Então, cabe uso capião de apartamento, cabe sim, e se ele for abaixo de 250 metros quadrados, a via que você tem ainda é a constitucional ou a especial. Tá? Então, um questionamento que sempre fazem, cabe uso capião de apartamento? Cabe porque é bem imóvel, e eu posso fazer, inclusive, pela constitucional. Tem, inclusive, um enunciado número 85, da primeira jornada de direito civil, que regulamenta isso daí, que define isso de maneira bem clara, tá, gente? A próxima espécie de uso capião que nós temos aqui no nosso roteiro é a uso capião especial urbana, mas a coletiva. Essa é uma uso capião também feita para pessoas de baixa renda, também pensando em alguns requisitos diferentes, para atender uma questão social. Ela vai estar prevista no Estatuto da Cidade, lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade. E o artigo 10 sofreu uma recente alteração agora em 2017, mudando ali a característica da área que pode ser uso capida de forma coletiva. Então, o que é a uso capião urbana coletiva, a especial urbana coletiva? É o seguinte, é quando há uma área de terra onde famílias de baixa renda ali residem, ou seja, têm a posse, mas não têm a propriedade, estão residindo, né, têm ali a sua residência, vivem ali, mas não há meios de individualizar a área de cada uma dessas famílias.
Essas comunidades, né, o que nós chamamos de comunidades hoje, é muito comum isso, porque isso é uma confusão de áreas, de divisas, é muito complicado você demarcar, né, exatamente a porção de área que cada uma das famílias tem nessa localidade, nessa comunidade. Então há uma área de terra, várias famílias ali dentro, e havendo uma posse contínua, né, com aqueles requisitos por 5 anos, é possível que se faça uso capião urbana coletiva. Tem alguns requisitos a mais. O Estatuto da Cidade, o artigo 10, vai trazer alguns requisitos a mais. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito: a totalidade da área dividido pelo número de possuidores, pelo número de famílias, ou se for possuidor individual, quando eu pego a área toda e divido, o resultado ele não pode ser superior a 250 metros. Ou seja, nós caímos no limite individual de 250 metros, que é o limite para o uso capião especial urbano e individual. Lembram? Terreno de no máximo 250 metros. Aqui a área ela tem mais de 250 metros, com certeza, são áreas grandes, enormes, né? Com várias famílias, vários possuidores. Mas quando eu pego o total dessa área e divido pelo número de famílias, o resultado, né, não pode ser superior a 250 metros. Um exemplo: eu tenho uma área de 2.000 metros quadrados. Se eu tenho 6 famílias morando ali, o resultado será superior, né? Será mais de 300 metros quadrados por possuidor. Então não é possível fazer. Agora, se a área tem os mesmos 2.000 metros, mas eu tenho 10 possuidores, dividindo 2.000 por 10 me dá 200 metros quadrados. Então é possível fazer uso capião. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é, da mesma forma que nos outros especiais, não pode haver, os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel. Então, a soma, né, a totalidade da área dividido pelo número de possuidores não pode ser superior a 250 metros e os possuidores não podem ser proprietários de outro bem imóvel, ok? Estando nessas condições e a posse sendo exercida por 5 anos ou mais, é possível a uso capião, né, a aplicação da uso capião especial, né, coletiva, uso capião urbana especial coletiva, né, ou coletiva especial. Essas são as regras, esses são os requisitos desse tipo de uso capião. Okay? Uma vez sendo procedente a uso capião, ela fazendo o efeito, transformando a posse em propriedade, como que a gente divide essa área, uma vez que eu não tenho como delimitar ou demarcar o pedaço de cada um? É feito por condomínio em fração ideal. Cada um tem uma fração ideal, cada possuidor tem sua fração ideal e é constituído pela decisão do juiz, né, pela decisão judicial, é constituído um condomínio onde as regras, a gestão condominial, nós temos lá no Código Civil, previstas no Código Civil, elas vão reger também a administração dessa nova composição da propriedade daquela área. Ou seja, eles são uma assembleia, eles são as pessoas que têm o direito a voto, ao que pode ser feito, a tomar as decisões condominiais necessárias. Não é o condomínio edilício, não é o condomínio que a gente costuma ver lá no prédio. É a formação de condomínio onde a propriedade é dividida em 2 ou mais pessoas, ok? Então, quando eu tenho a propriedade e essa propriedade é dividida por 2 ou mais pessoas, eu tenho a formação de um condomínio. É exatamente o que acontece na uso capião urbana coletiva, ok? Uso capião familiar, ok? Mais alguma dúvida, gente?
Até aqui? Beleza, vamos em frente então. A familiar ela é relativamente recente, é de uma alteração no Código Civil que inseriu o artigo 1240-A, é de 2011, a lei é a 12.424, tá? Então, em 2011, foi inserida a uso capião familiar. A uso capião familiar, ela é aquela pessoa que está exercendo por 2 anos, sozinha, a posse do imóvel que antes era do casal. Era do casal, e esse casal pode ser união estável ou casamento. Um dos cônjuges ou um dos companheiros abandonou, saiu do lar, não está mais residindo ali. E ficou um que por 2 anos, sozinho, exerceu a posse. Então, uma pessoa que exerceu a posse do seu imóvel familiar de maneira individual pelo prazo de 2 anos, tem direito de usufruir e passar a propriedade para o seu nome. Essa é aquela condição em que o casal está ali, não é titular do domínio, ainda não é o dono ali, ou até mesmo sendo o dono, você vai usufruir a parte do outro, né? Mas houve o abandono, houve a retirada do lar de um deles, tá? Surge o direito de, no prazo de 2 anos, converter essa posse em propriedade. É efetivamente o que nós chamamos de abandono de lar. O abandono de lar não tem nenhum efeito mais sobre divórcio e tal, a não ser que a pessoa não apareça, revelia, outras coisas mais. Mas não há culpa no abandono de lar, não há nenhuma punição para quem sai da casa para quem deixa, tá? E que tipo de abandono é esse que dá o direito ao uso capião? Primeiro, não é aquele abandono impositivo. O cidadão ou a cidadã cometia violência doméstica e, por ordem judicial, foi afastado do lar. Não cabe uso capião, tá? Uma ordem judicial, ele não saiu de livre e espontânea vontade. Então, se ele foi afastado do lar por decisão judicial, não cabe uso capião. Também não cabe uso capião quando o casal senta, conversa e diz, olha, não dá mais para a gente viver junto, eu vou sair, vou arrumar minha mala e vou morar em tal lugar. Eu saio, alugo um outro imóvel e vou residir lá. Quando a retirada é consensual e os dois decidem por isso, aquele que sai não perde o direito ao imóvel, continua com o seu direito à posse ou à propriedade. Qual é, então? É aquele que sai mesmo, né? É como a gente brincou lá no direito de família, ele foi comprar cigarro e não voltou mais, foi comprar carne para o almoço e não deu mais satisfação da sua vida. Abandonou alguém e essa pessoa tem dificuldade, às vezes ela precisa negociar esse imóvel para adquirir um outro de menor valor, ela não necessita de tudo aquilo, ou ela precisa para sua subsistência fazer alguma coisa e está impedida porque tem uma meação ali nesse bem, né? Ele é metade de um, metade do outro, ou é tudo dos dois, como a gente diz, dependendo do regime de bens, ele precisa que essa pessoa dê autorização marital para venda, por exemplo. Como que se faz isso aí? Passados 2 anos, se a pessoa não deu satisfação, está em lugar incerto e não sabido, não deu mais nenhuma satisfação para sua família, nenhum amparo, nenhum apoio, cabe o uso capião, chamado uso capião familiar. Esse uso capião familiar, né, o uso capião familiar, ele tem o prazo de 2 anos, serve justamente para atender essa necessidade e ele prevalece sobre a ameação, porque ele tem uma consequência, né, um efeito social maior do que a ameação pura e simples. Ok, gente? Esse é o familiar. Para a gente encerrar, eu sei que estava previsto para 21h45, né, mas vamos para encerrar aqui, a uso capião extrajudicial, tá? Que é também chamada de administrativa. O que é a uso capião administrativa? A partir do CPC de 2015, o artigo 1071 regulamentou alguma coisa que já vinha sendo aventada e já tinham algumas aberturas em decisões e legislações esparsas, né, da possibilidade da uso capião administrativa, ou seja, todas essas que nós vimos até agora, elas têm a sua eficácia pela via judicial, tá? Existe a específica, que é a administrativa. Ela tem alguns requisitos
que são próprios para ela, que ela tem que cumprir, que estão presentes lá no artigo 1071. A regra geral, né? Se eu tenho o direito a uma usucapião ordinária ou extraordinária ou ordinária, eu posso optar, né, por fazer, desde que eu tenha todos os requisitos do 1071 preenchidos, eu posso optar por fazer tanto pela via judicial como pela via extrajudicial, ou uma ou outra. Vantagens da via extrajudicial, ela é mais fácil, é mais rápida. Um dos requisitos maiores, não pode ter discussão, ela tem que ser consensual. Então, eu digo assim que sempre aqui não vai ter nenhum problema para você fazer pela via extrajudicial, pela via administrativa, é a ordinária, porque ela depende de um justo título e da boa-fé. Ou seja, justo título, eu adquiri eu adquiri aquele bem de alguma forma, só não consegui transladar a propriedade, tenho só a posse dele. Se eu comprei alguma coisa do João, fizemos um contrato, um documento, não tem por que o João dizer para mim que ele não me quer transferir a propriedade. Não tem por que ele fazer oposição a isso. Porque se houver oposição, se o proprietário discordar da usucapião, já não cabe via extrajudicial, já não cabe a via administrativa. Então, o principal aqui é que ela seja consensual, que ela cumpra todos os requisitos. 15 anos, então tem que provar os 15 anos, por testemunha que vão dar declaração, ou por documentos outros, né, que provem que eu tenho a posse por 15 anos. Que ela foi mansa, pacífica, eu tenho que tirar certidões de ações no distribuidor da comarca, para dizer que eu não sofri nenhuma ação possessória contra mim. Eu tenho que ter, se eu comprei o justo título, eu tenho que ter esse justo título, eu tenho que chamar todos os posseiros anteriores, se houverem, eu tenho que chamar, né, por declaração, eles vão ter que dar declaração, o proprietário, ou os seus sucessores, no caso do proprietário já ter falecido, então tem que trazer todos os herdeiros para o processo, enfim. Tendo toda essa documentação, é feita uma ata notarial no tabelionato, ele faz a ata de tudo aquilo ali, como se fosse uma, né, através de uma minuta que o advogado manda. A minuta do advogado é bem similar a uma petição inicial, ele manda a minuta e manda os documentos, é lavrada uma ata, os interessados assinam, firmam essa ata, é emitida uma certidão dessa ata, juntamente com os documentos é levado ao registro de imóveis. Lá é feita a consulta ao juízo, se for o caso, diligências necessárias, se for o caso, e é depois lavrada a matrícula, o registro, né, da propriedade, da aquisição da propriedade em nome do requerente. Então, a administrativa, o 1071 tem todos os requisitos, tudo que é necessário. Eu vou disponibilizar um xerox de um documento que eu tenho aqui comigo, que trata disso, né, de um livro. Vou colocar no grupo lá para vocês, e daí qualquer dúvida a gente vai conversando, vai trocando ideia. Faltou uma ainda aqui, que é a usucapião indígena. Mas essa aqui é bem simples também, ela está no 1228 do Código Civil, e tem também sustentação constitucional, mas é assim, o índio integrado na sociedade ou não, que ocupa como se fosse dono área de terra também inferior a 50 hectares pelo prazo de 10 anos, ele tem direito a transformar em propriedade. Ou seja, é a rural especial, né? A rural especial, que nós vimos lá, só que nessa vez ocupada por um indígena, pelo prazo de 10 anos. Lembrando que essa terra não pode ser a reserva indígena, não pode ser o local da reserva, não podem ser terras da União e nem terras reservadas à União para a instituição de reservas indígenas. Então, aquele indígena que está já dentro da sua reserva, não cabe usucapião. Tem que ser uma área ou de alguém que tenha um proprietário ou uma área que não está destinada à reserva indígena. Ok, pessoal, alguma dúvida? Mais? Abraço, Fred.
Um abraço, João. Só não esqueçam de sexta-feira, 19 horas, tá, gente? Sexta-feira, 19 horas, temos a nossa aulinha aqui, a continuação, ok?